Olá pessoal, tudo bem? Hoje a relação do presidente Jair Bolsonaro com os presidentes da Câmara e do Senado é a melhor possível nesse momento, o que é uma situação diferente em relação ao ano passado, né? Quando o presidente Jair Bolsonaro enfrentou muitas dificuldades, principalmente com o presidente da Câmara, o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O que se esperava após as eleições para a Câmara e para o Senado é que na Câmara, como o candidato do governo era de fato o Arthur Lira, ele enfrentava uma disputa muito grande com o Rodrigo Maia, era bem provável e era bem esperado que pelo menos nesse primeiro momento o alinhamento fosse bastante firme entre o presidente da República e o presidente da Câmara. A grande dúvida era em relação ao Senado, porque embora o Palácio do Planalto tenha apoiado o Rodrigo Pacheco para o comando da casa, a oposição também apoiou, né, a chegada do Pacheco ao comando do Legislativo. A grande dúvida era se esse alinhamento ia ser tão automático por conta disso. Depois da entrevista que o Rodrigo Pacheco deu ao Roda Viva na última segunda-feira à noite, ficou muito claro que esse alinhamento vai bem mais além do que se esperava a oposição no momento em que apoiou o Rodrigo Pacheco. Ele não fez nenhuma crítica ao presidente, nem nas questões mais claras de que há um erro muito claro do Palácio do Planalto. Ele evitou qualquer tipo de desavença, qualquer tipo de reparo à atuação do presidente da República, o que indica um alinhamento realmente muito forte, até mais forte nesse momento, me pareceu, do que o do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Então o presidente, a partir disso, a partir desse apoio claro dos presidentes da Câmara e do Senado, não tem mais qualquer justificativa ou desculpa para não cumprir aquilo que prometeu aí aos brasileiros em muitas das ocasiões, né? Não tem mais como dar aquele argumento de que não consegue fazer nada porque a Câmara não deixa, porque o Rodrigo Maia dificulta, etc e tal. Não tem nada disso. Obviamente, absurdos muito grandes não passarão, como por exemplo, queria se colocar na PEC emergencial o fim dos mínimos obrigatórios em saúde e educação. Esse tipo de coisa, evidentemente, não vai passar. Assim como parte da pauta ideológica do presidente não deve passar questões mais próprias de ideologia e menos de economia. Mas nas questões econômicas, certamente o governo, se quiser, poderá aprovar com mais facilidade as suas propostas, né? Esse alinhamento ele tem um problema para o legislativo, embora a oposição total do legislativo ao governo seja ruim também para o país, porque se o governo não consegue aprovar nada, a gente fica parado no mesmo lugar, né? A gente não avança e o Brasil precisa de avanços de fato em algumas áreas. Mas essa relação muito próxima dos comandos das casas com o presidente da República é ruim no quesito de fiscalização, que é uma das atribuições do Poder Legislativo, né? No caso específico do Senado, por exemplo, a gente já tem aí um protocolo de CPI com 31 assinaturas, sendo que o mínimo necessário são 27 assinaturas, para tratar da questão da pandemia, focado lá no caso de Manaus. E o presidente do Senado não pretende, deixou isso muito claro na entrevista, não parece querer colocar essa CPI para funcionar, né? Prefere comissões realizadas na casa, mas não a CPI para investigar se houve irregularidades para se chegar à situação em que se chegou lá com a falta de oxigênio lá em Manaus. Então essa falta de fiscalização ou essa cumplicidade, muitas vezes, com o poder executivo é um problema, principalmente quando a gente vive um momento trágico, né? O ápice da pandemia no Brasil, o número de mortes só aumentando, um conflito claro entre presidente e governadores, porque o presidente não aceita fazer lockdown nem nada do tipo e condena os governadores que assim o fazem, e o Brasil é hoje o segundo país da América do Sul com mais mortes por milhão de habitantes, né? E isso, no mundo, a gente ainda tem muitos países na nossa frente, países que têm uma faixa etária mais alta, de população, né? Uma população mais velha, maior do que o Brasil, e mesmo assim, como a gente está no ápice aqui da pandemia, enquanto outros países já estão em queda, a tendência é que a gente suba nesse ranking, infelizmente, que o número de mortes no Brasil seja muito grande em relação ao restante do mundo. Esse tipo de situação, obviamente, merece uma fiscalização rigorosa do Poder Legislativo, e essa proximidade muito ampla com o Poder Executivo é ruim nesse aspecto específico. Um abraço para vocês e até mais.